Gênesis, capítulo 7, leremos o versículo 1 até o versículo 5 apenas, mas depois eu irei apontar alguns versículos durante a mensagem. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De modo, de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, em um mundo que é semelhante ao mundo de Noé. Não essa parte onde Deus ele está enviando um dilúvio, mas um pouco antes, um pouco naquele tempo que, da mesma maneira, nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo em um mundo onde há várias incertezas políticas, instabilidades financeiras, há uma crescente do índice de violência. Infelizmente, também nós vemos a nossa sociedade conduzindo para a perca e a falta dos valores éticos, valores cristãos. E assim como nos dias de Noé, nós sentimos, não sei se você tem percebido isso, que às vezes parece que está tudo meio fora do controle, parece que as coisas estão caminhando para um futuro que não é certo, seguro. E assim como nos dias de Noé, Deus ele também nos oferece refúgio. Deus também nos oferece um refúgio seguro, assim como ele ofereceu para Noé, ali com a sua família, dentro da arca, ele também nos oferece um refúgio seguro em Cristo, que é o nosso verdadeiro Senhor e Salvador. E a história de Noé não é somente sobre o dilúvio, não é somente sobre como as pessoas entraram ali naquela arca gigante, mas a história de Noé, você lembre disso, é sobre a graça de Deus, é sobre um Deus que oferece um refúgio mesmo em tempos de crise. E esse é o tema da nossa mensagem hoje. Deus é o nosso refúgio em meio ao caos. E nós vamos descobrir então, por meio dessa história, algumas lições para a nossa vida, como Deus ele se demonstra ser esse refúgio. Mas só para contextualizar aqueles que não vieram na quarta-feira, no capítulo 6 aqui de Gênesis, nós vemos que o mundo estava inundado de perversão. Ele estava em perversão sexual, perversão em relação à violência, corrupção. E o que aconteceu? O que essa corrupção, o que esse avanço do pecado, como diz alguns, o pecado estava plenamente desenvolvido, gerou no coração de Deus? O texto é bem claro. Isso causou tristeza no coração de Deus. Tristeza tamanha que diz o texto que aquele mesmo Deus que lá no início, quando foi dando cada passo, cada dia ele fazia algo da criação, ele dizia, é bom, isso é bom. E no final, quando ele criou o ser humano, ele disse, isso é muito bom. Agora é dito que esse Deus, ele se arrepende de ter feito o homem. Diz que ele se arrependeu de ter criado a humanidade e toma uma atitude em relação a isso. Ele decide então destruir toda a vida na terra, inclusive o ser humano. E em meio a esse cenário todo caótico, Deus, ele, por meio da sua graça, porque apesar de Deus ser justo e ter que julgar o pecado, o nosso Deus, ele é bom. E ele resolve então, na sua bondade, na sua graça, escolher preservar Noé e a sua família, e instrui então
para que eles possam construir essa arca para salvar sua família, para salvar um casal de cada espécie. E hoje nós vamos atentar mais exclusivamente no capítulo 7, capítulo 8 e no capítulo 9, aonde nós vemos aqui no capítulo 7 o juízo de Deus sendo executado. Aquilo que ele havia prometido, agora ele vai colocar em prática. Deus ele vai destruir o mundo com o dilúvio. No capítulo 7, no versículo 16, você que está com a sua Bíblia aberta, diz que Deus ele manda Noé, então, entrar na arca com a sua família e os animais. E disse algo além, diz que ele manda entrar e ele fecha a porta da arca. Não é Noé, não são seus filhos que fecham a porta da arca, mas o próprio Deus que fechou a porta da arca. Ou seja, todas as oportunidades de arrependimento foram dadas até aquele momento. Até o momento que eles entraram na arca, Deus deu vários momentos e oportunidade para que aquelas pessoas possam se arrepender dos seus pecados. A Bíblia fala que enquanto Noé construía, e é interessante a gente pensar, né? Noé construindo um barco do tamanho de um Titanic, enorme, a um monumento que você conseguiria ver de longe. Agora imagine ele construindo isso aonde não há mar, aonde não há um rio que possa, ele possa navegar com esse barco. E agora imagine as pessoas olhando para aquele homem, construindo um monumento daquele tamanho e pensando, o que será que está passando na cabeça dele? Aí Noé vai e responde, Deus vai mandar um dilúvio. Por causa da violência, Deus irá mandar um dilúvio e vai destruir todos. Então vocês precisam se voltar para Deus. E se vocês quiserem se salvar, a porta está aberta. E vocês podem me ajudar. Agora imagine as pessoas rindo, caçoando de Noé, olhando para a cara dele e falando, esse homem está doido. Que dilúvio! Alguns estudiosos dizem que até esse momento não havia chovido sobre a terra. A primeira vez que irá chover é quando Deus manda o dilúvio. E também, nunca houve esse monumento, esse momento onde Deus enviaria várias águas para cobrir toda a terra. Então era algo impensável. Mas Deus ele dá a oportunidade e diz então que o dilúvio ele começa. Se inicia então aquele momento onde o juízo de Deus é executado. Agora pensa um pouco. Igual quando nós olhamos para o céu e nós sabemos que vai vir uma chuva. Aquele céu escurecendo, as nuvens se achegando, vento, começa a vir os trovões. Como diz o pessoal aqui do Mato Grosso, um piseiro danado, Um piseiro. Uma confusão danada, as pessoas correndo, outros ainda incrédulos, falando, não, isso é apenas uma chuvinha. Mas por incrível que pareça, apesar de toda aquela chuva, uma chuva que durou durante 40 dias, lá dentro da arca, depois que a porta se fechou, havia paz. Não havia desespero, não havia desconfiança, havia segurança. Lá fora, uma tempestade acontecendo, pessoas gritando, aqueles que talvez estavam ali, porque penso eu que a água veio, ela não matou as pessoas de forma instantânea. As pessoas tiveram ali uma oportunidade de se agarrar em um pedaço de madeira, e alguns talvez batendo lá na arca. Noé, abre a porta para a gente. Noé falando, não dá, não tem como. Deus fechou a porta. Diz aqui, se você for ler o texto, que a arca ela tinha apenas uma porta e uma janelinha bem pequena. Então não tinha como, não tinha maneira das pessoas agora adentrar na arca depois que a porta se fechou. Mas, diante daquilo que estava acontecendo lá fora, desespero, pânico, tempestade, águas, dentro da arca, como eu disse, havia paz, havia segurança. E é assim com Jesus. Quando Jesus ele vem na nossa vida, ele nos dá paz em meio ao caos. Quando Jesus ele vem, ele fala ao nosso coração,
A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Quando Jesus ele entra no nosso coração, ele faz um convite para quando nós estivermos um pouco agitados, esquecendo, deixando que as coisas deste mundo deixem o nosso coração ansioso. Lá em Mateus, capítulo 11, um texto que nós lemos, versículo 28, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu te faço uma pergunta: você tem buscado esse refúgio seguro em Deus? Você tem se apropriado dessa paz que Deus oferece para aqueles que têm Jesus Cristo em sua vida? É possível, mesmo em meio às tempestades, aos problemas da nossa vida, às vezes enfermidades, permanecer firme, permanecer em paz diante do Senhor, confiando nele, até mesmo em meio às aflições. Lembre-se, nessa noite, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no momento da tribulação. Mas há uma segunda lição que nós tiramos desse momento onde eles entram dentro da arca, é a respeito da segurança da nossa salvação. Deus ele deu essa segurança a Noé e aos seus filhos: eu vou salvar vocês e eu vou dar a garantia que vai dar tudo certo. E dentro da arca eles estavam seguros. E meus irmãos, Deus ele também quer que confiamos e vivamos em paz, com a certeza da nossa salvação. Ele não quer que você pense: hoje eu fui no culto, então hoje eu vou para o céu. Amanhã ou na próxima semana eu não consegui vir ao culto, ou eu fiz alguma coisa que talvez desagradou a Deus, então eu perdi a minha salvação, e agora, meu Deus, como será? E aí você fica desesperado e sem paz. Nosso Deus é um Deus que nos traz segurança da salvação. Mas há uma terceira lição, que é a respeito do dilúvio. O dilúvio que acontece fora da arca, ele aponta para um juízo, e um juízo que virá, o juízo final. Jesus mesmo disse o seguinte, lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 26 e 30, até o 30, ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ele está falando da sua segunda vinda. Assim como na época de Noé, na época de Ló, as pessoas estavam vivendo as suas rotinas, sem perceber que o juízo estava iminente. Muitos estarão despreparados quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltar. Ele prometeu que voltaria. E quando ele voltar, meus irmãos, muitas pessoas vão ser pegas despreparadas. E o que isso aponta para a minha e para a sua vida? Eu e você, nós devemos estar prontos para a volta de Jesus. Se Jesus Cristo voltasse essa noite, você estaria pronto, preparado? Você se considera uma pessoa salva? É uma pergunta para que você possa refletir nessa noite. Mas há uma segunda aplicação, já para aqueles que se encontram: sim, pastor, eu creio que eu irei, estou pronto para receber para a volta de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto, ele aponta para a urgência da pregação do Evangelho. Olha o que aconteceu. De repente veio o dilúvio, a porta se fechou e as pessoas... E agora? E agora?
Claro que foram dadas várias oportunidades para que eles possam se arrepender, e não é diferente nos dias de hoje. Quantas igrejas estão aqui em Itapurá pregando o Evangelho? Quantas pessoas recebem, às vezes, o pastor em sua casa, recebem o pastor em seu portão, ou é abordado por alguém e ouvem o Evangelho, mas não dão ouvidos. Eu e você devemos entender a importância de pregar o Evangelho. Conforme eu disse, é importante nós alimentarmos as pessoas, é importante nós ajudarmos as pessoas em suas necessidades, mas a maior necessidade que as pessoas têm é em relação à sua alma, em relação à sua salvação. É por isso que pregar o Evangelho é urgente. Naquele grande dia, quando o Senhor Jesus apontar, Ele não vai olhar para o quanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária, o tipo de carro que você tem, a sua carreira, a sua família. Ele não vai olhar a sua intelectualidade, Ele vai olhar e vai ver se você está pronto ou não para subir com Ele. E meus irmãos, precisamos falar isso para as pessoas. Precisamos falar para as pessoas que um dia não haverá mais culto. Um dia as portas se fecharão para sempre. Não haverá mais lugar para o arrependimento. Não vai ter pastor visitando, não vai ter pastor pregando, não vai ter mais ninguém falando de Jesus nessa terra. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Isso é urgente. Isso é algo urgente. A pregação do Evangelho é urgente. Mas voltando aqui para o texto, no capítulo 8, já avançando para o capítulo 8, diz o seguinte, no versículo 1 é dito que Deus, Ele então, apesar de daquele momento que eles passaram 40 dias, 40 noites, chuva, tempestade lá fora, diz que Deus ele se lembrou de Noé e dos animais que estavam na arca. E aí Deus envia um vento, o mesmo Deus que Ele cria ali o dilúvio, Ele também tem poder suficiente para fazer as águas recuarem. E eu fico pensando em Noé e os seus filhos lá dentro da arca, pensando, eles conversando entre si. Porque depois de 40 dias e 40 noites, a chuva passou. Aí ficou aquele silêncio. A terra inteira está coberta de água. O único som que eles ouvem é dentro da arca. São dos animais. Mas lá fora, aquele silêncio. A arca flutuando no vazio, um mundo vazio. Um mundo que era cheio de vida, cheios de sons, agora completamente em silêncio, porque estava submerso. E talvez um dos filhos de Noé, pensando de forma impaciente, pai, e agora? Pai, por que Deus nos deixa? A chuva já passou, Ele já executou o seu juízo, por que Deus agora não deixa a gente sair? Não já acabou tudo? Noé talvez um pouco mais paciente, mais vivido, ele deve ter respondido: calma, meu filho, calma. Deus nos trouxe até aqui, nos guardou, nos protegeu. Ele não vai nos abandonar agora. E foi isso mesmo que aconteceu. Deus não abandonou Noé e os seus filhos, nem todos aqueles que estavam dentro da arca. Diz então no versículo 6 até o versículo 11 que Noé ele tem ali algumas atitudes. Ele solta o corvo, depois solta uma pomba para ver se havia já terra seca, quando a água já estava abaixando, e por fim diz que a pomba ela volta com uma folha de oliveira no bico, e mostrava que a vida na terra já estava voltando ao normal. E no verso 16 do capítulo 8, Deus diz para Noé então sair da arca. Deus pede para que ele saia da arca com a sua família, e claro, com os animais também. E no versículo 21, depois de quase 1 ano e 10 dias, foi esse o tempo que eles passaram dentro da arca, 1 ano e 10 dias vivendo ali dentro da arca. No versículo 21, Noé, ele tem a sua primeira atitude. O que ele vai fazer? A primeira atitude quando ele sai da arca. Versículo 21 diz que ele vai construir um altar
altar ao Senhor. Ele vai agradecer a Deus. Ele vai ali louvar ao nome do Senhor, porque Deus os livrou. E aí eu imagino os seus filhos ali naquele momento. Não sei se você sabe como que era construído um altar. Ele era construído com pedras e eles iam amontoando as pedras de forma organizada e depois oferecia ali os sacrifícios sobre o altar. E eu fico pensando num dos filhos, né? Pegando as pedras, lá buscando as pedras, encaixando, falando: isso é verdade? É verdade isso? Deus nos preservou de tudo isso? Deus guardou a nossa vida, nós sobrevivemos. E aí eu fico pensando, ele olhando para ele mesmo, falando assim: não, por que ele fez isso? Porque olhando, nós não somos melhores que as outras pessoas que morreram. E talvez deve ter dado um estalo. Nós estamos aqui porque Deus quis nos salvar. Em sua soberania, Deus, Ele olhou para nós e falou assim: eu vou salvar vocês, eu vou salvar. E meus irmãos, eles ofereceram ali então o sacrifício, custou, algo para eles. E é interessante que aqui nós também tiramos uma outra lição para a nossa vida. Nós também somos chamados para oferecer sacrifícios ao Senhor, mas não sacrifícios de animais. A Bíblia fala de alguns sacrifícios que nós devemos oferecer. O primeiro sacrifício fala lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Isso significa que nós devemos dedicar a nossa vida inteira ao Senhor. Esse é o sacrifício que Deus quer. Segundo sacrifício que Deus ele quer que nós ofereçamos a Ele é dos nossos recursos. Os nossos recursos também é um sacrifício. Oferecer recursos materiais como dinheiro, bens ou tempo também é uma forma de sacrifício. Isso é uma forma de demonstrar gratidão a Deus e o nosso compromisso com a sua obra. Então a doação, conforme o texto que nós lemos em 2 Coríntios, deve ser feito com generosidade e com alegria, reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus. Mas há um terceiro sacrifício que Deus nos orienta, que nós devemos dar a Ele, oferecer a Ele, que é o sacrifício de louvor a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz exatamente isso, que nós devemos louvar ao Senhor em todo momento, em todas as circunstâncias. Por isso que às vezes é um sacrifício. Louvar a Deus quando as coisas estão indo bem é fácil. Agora, louvar a Deus quando nós passamos por alguma dificuldade, sim, se torna um sacrifício que nós devemos oferecer a Deus. E lembre sempre, como o próprio Davi disse lá em 2 Samuel 24, que ele não ofereceria ao Senhor algo que não lhe custasse. Ofereça a Deus algo que te custe, não algo que não possa trazer algum resultado, algo que não te custe nada. Mas vamos voltar aqui ao texto. Diz que depois daquele sacrifício que Noé e os seus filhos apresentaram, fala que eram holocaustos. O holocausto fala que eles deveriam matar o animal e depois colocar fogo e queimar até sobrar apenas as cinzas. Diz que no versículo 21, que o Senhor aspirou o cheiro suave. Bom, não sei se vocês já sentiram cheiro de carne queimada. Não é agradável. Não é agradável. Como que isso é agradável ao Senhor? Claro que aqui é uma maneira de descrever o sentimento que Deus teve por causa da atitude de Noé. Deus ele estava aceitando o coração de Noé, a gratidão dele, a oferta que ele ofereceu em gratidão. Mas vamos então para o capítulo 9. O capítulo 9, do primeiro verso até o 7º, nós vemos ali Deus ele declarando as suas bênçãos. Deus ele abençoa Noé, Deus abençoa seus filhos, abençoa ali, dá instruções para ele como eles deveriam se portar. E nos versos de 8 até o versículo 17, Deus então estabelece uma aliança, um pacto, um compromisso com Noé, com seus filhos e com a terra. E essa aliança que Deus estabelece é uma aliança
incondicional. Ele diz que ele nunca mais iria destruir o mundo com o dilúvio. E como sinal desta aliança, nós bem sabemos que ele coloca lá no céu o seu arco. Nós chamamos de arco-íris, garantindo que a sua promessa sempre seria lembrada. E essa é a aplicação que nós devemos fazer quando nós, depois da chuva, nós vemos o arco-íris. Nós devemos lembrar que Deus ele é fiel, Deus ele tem as suas promessas e ele cumpre cada uma de suas promessas. E esta aliança que Deus faz com a criação, com Noé e com os seus filhos, aponta para uma aliança muito superior. Uma aliança que a Bíblia fala que é a aliança eterna da graça. Uma aliança que Deus faz por meio do sangue de Jesus Cristo. O arco-íris é um lembrete da misericórdia de Deus, porém a cruz, a aliança que Deus ele faz pelo sangue de Jesus, é uma lembrança da redenção eterna que Deus nos oferece. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, é dito o seguinte, que Cristo, ele é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança que agora será eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Nosso Deus é um Deus de pacto, nosso Deus é um Deus de compromisso, Deus de aliança. Ele quer estabelecer essa aliança com os seres humanos, uma aliança que tudo já foi feito. Normalmente, quando há o casamento, o que tem que se fazer? Tem que reunir toda a documentação, deve se levar no cartório, deve haver um processo, você realiza um pagamento, e aí sim, aí vai se consumar então o casamento no dia marcado com o juiz de paz. Só que a aliança com Deus, nós não precisamos, não há condições da nossa parte. Não há algo que eu possa fazer para manter essa aliança com Deus. A aliança que Deus faz conosco é uma aliança onde nós recebemos os benefícios que Cristo ele já pagou na cruz. Cristo já cumpriu todos os pré-requisitos para esta aliança. E qual é a nossa parte? Apenas receber, apenas firmar o nosso coração nesta aliança. E Deus fez isso com Noé. Deus ele estabeleceu a aliança, essa aliança incondicional. Eles saíram da arca e disse no capítulo 9 que agora era um novo começo. Agora eles iam começar novamente a história da humanidade, eles iam começar novamente a sua vida. Mas apesar desse novo começo, mas apesar de tudo ali que eles viveram, de todas as promessas de Deus, nós vemos lá no capítulo 9, no versículo 20 e no versículo 21, que Noé ele comete erros. Diz que ele planta uma vinha, diz que ele se embebeda, e até aí tudo bem. O problema acontece depois, quando ele amaldiçoa o seu filho, quando seu filho vai lá e vê a nudez do seu pai. A humanidade continuou pecando. A humanidade continuou quebrando a sua aliança, mesmo depois do dilúvio. É aí que aponta para essa nova aliança. É aí que nós vemos que a humanidade, os seres humanos, precisam de uma solução muito maior do que aquela aliança que Deus fez ali com Noé. Nós precisamos que alguém que traga essa salvação definitiva, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa salvação definitiva, ela é oferecida em Cristo, assim como Deus ele salvou Noé, oferecendo-lhe refúgio. Deus ele também oferece em Cristo refúgio para aqueles que vêm até Ele no dia do juízo final. O dia do juízo final virá e Deus ele oferece refúgio para aqueles que creem. Jesus é a nossa arca. A arca foi um instrumento usado para que Deus pudesse salvar Noé. Essa arca ela aponta para Jesus Cristo. Ele é a nossa arca. Por isso hoje Deus está encorajando alguns aqui.
Eu falei no início do culto que Deus, Ele fala e a sua voz, treme, é cheia de majestade, e ela também, quando fala ao nosso coração, treme ao nosso coração. Então Deus está falando aqui com aquelas pessoas que não se consideram salvas. Jesus Cristo, Deus está falando aqui, olha, você tem tempo ainda. É possível que você busque refúgio em Cristo. A porta da arca ainda está aberta. Você pode entrar confiando nele como seu Senhor e como seu Salvador. É esse o convite nesta noite, para aqueles que se encontram nesse estado ainda de perdidos, de não salvos, de dúvida. Você precisa entrar na arca que é Cristo, você precisa buscar refúgio nele, e você encontrará. Essa é a boa notícia. Mas há uma segunda aplicação aqui para aqueles que já se encontram dentro da arca, para aqueles que se encontram dentro ali em Cristo. Deus, o Senhor já me salvou, eu creio que eu irei viver com o Senhor por toda a eternidade. Meus irmãos, nós precisamos viver agora esta vida, já que nós entendemos o que Ele fez por nós, devemos viver essa vida em gratidão. Assim como Noé, ele construiu um altar, ofereceu um sacrifício, nós devemos oferecer a nossa vida em gratidão ao Senhor. Segundo lugar, você deve oferecer também a sua vida sendo nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo, aquele que já está dentro da arca, aquele que já está salvo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então viva como uma nova criatura. Às vezes essa nova criatura falha. Às vezes essa nova criatura comete erros, assim como Noé, depois do dilúvio, ele também errou. E em terceiro lugar, anuncie essa esperança. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. A mensagem que Noé ele transmitia para as pessoas era de esperança. Então eu e você que já estamos em Cristo, devemos anunciar para as pessoas: Cristo é a arca. Entre nela antes que a porta se feche. É isso que nós devemos anunciar. Para quem, pastor? Os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, conhecidos, e para as pessoas que nós não conhecemos. E como eu posso fazer isso, pastor? Falando, entregando um kit evangelístico, entregando uma Bíblia, entregando um folheto, colocando às vezes um folhetinho lá no correio do seu vizinho. Você pode fazer também enviando mensagens. Eu sempre reforço, às vezes, nas casas que eu vou, a importância que é quando você faz esse compartilhamento nas redes sociais. Hoje, se eu colocar um carro de som anunciando na cidade inteira, alguns vão ouvir, outros estarão trabalhando, outros não vão dar nem ouvido. Mas se eu coloco lá no celular uma mensagem, e as pessoas hoje em dia, elas estão lá no celular, eles estão nas redes sociais, e fica passando o tempo todo. E se você coloca uma mensagem lá, falando de Jesus, falando da importância do Evangelho, várias pessoas são alcançadas. Pessoas da nossa cidade e pessoas também do mundo inteiro. E também você pode ser mais intencional. Envie direto, fala: eu vi essa mensagem e pensei em você. Escuta essa mensagem aí, que Deus abençoe o seu dia. E se você também quiser abençoar de forma bem mais abundante e generosa, quando o pastor colocar lá no Facebook da igreja, no Instagram da igreja, uma mensagem, um convite, vai lá. Você viu? Você está ali, não custa nada, dá um gostei, coloca um coraçãozinho, comenta lá nos comentários assim: amém, coloca uma mãozinha, eu creio. Por que isso, pastor? Porque o pastor não paga para poder o Instagram, o Facebook jogar, espalhar as mensagens. Como que ele espalha as mensagens para as pessoas? Quando você vai lá, dá uma curtida, quando você compartilha, ou quando você comenta algo, o Instagram ele vai falar assim: as pessoas estão gostando disso, nem que sejam as pessoas da igreja, eu vou espalhar isso para mais pessoas, e de graça. É isso que ele faz. Então, é uma maneira de você espalhar o Evangelho, você anunciar a esperança que Cristo, Ele salva. Faça isso. E concluindo, então, essa mensagem, nós vemos aqui que Deus, Ele
nos dá uma escolha hoje. Nós podemos escolher se vamos permanecer sobre o juízo, sobre a chuva do pecado, ou vamos entrar, então, de fato, na arca. Se eu vou continuar ainda sem um compromisso com Deus, ou eu vou afirmar esse compromisso hoje. E essa decisão não é algo que pode esperar, não é algo, pastor, eu vou ver. Eu vou ver se vai dar certo, eu vou ver um pouco mais para frente. Essa decisão que você tem que tomar é uma decisão que não pode esperar. Assim como as águas do dilúvio foi tudo de repente, foi rápido, foi repentino. A Bíblia fala que Jesus Cristo virá, e Ele virá como um ladrão de noite. Ninguém estará esperando. Assim como Deus agiu também em graça no tempo de Noé, Ele continua oferecendo hoje salvação. Ele continua oferecendo perdão. Hoje a arca está aberta. Hoje Jesus diz: eu sou a porta, venham até mim. Por isso, não espere a água subir. Como Noé, obedeça, mesmo sem entender tudo. Como a pomba que foi lançada, ache repouso em Cristo. E lembre-se, Deus ele não desiste de você. A graça venceu lá no dilúvio, venceu na cruz. Ela vencerá também em sua vida. Que Deus nos abençoe. Em resposta a essa mensagem, eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor.